Romanos 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos por ele salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a justificação. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo, queridos, que Deus nos conceda a iluminação para a compreensão dessa passagem tão rica, tão preciosa, que nos enche de conforto. Diante da Tua palavra agora, Senhor, nós queremos ser por ela consolados, exortados, educados, repreendidos, animados, de acordo com a necessidade de cada um. Pedimos que a exposição destas palavras traga luz ao nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento e dê que obtenhamos esperança, confiança nas Tuas promessas, todas elas baseadas na obra perfeita do Teu Filho Jesus, por meio de quem nós oramos. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo aqui está na segunda parte da sua carta aos Romanos. Na primeira parte ele falou a respeito da perdição de toda a raça humana, começando dos gentios e depois dos judeus. Não há um justo, não há um sequer. É o resumo do que ele ensina no capítulo 1 até o capítulo 3. Meados do capítulo 3, ele passa a falar de como Deus justifica pecadores. Deus faz isso mediante a obra de Cristo Jesus. Pelo que Cristo fez na cruz, Deus nos imputa a justiça de Cristo, de forma que, perdoados, nós podemos ser aceitos por Deus e livres do castigo que os nossos pecados merecem. Então, ele fala da justificação pela fé no final do capítulo 3. No capítulo 4, ele dá o exemplo de Abraão e de Davi como pessoas do Antigo Testamento que foram justificados pela fé e não por obras da lei. E no capítulo 5, ele fala agora dos efeitos dessa justificação. E um dos efeitos que ele vai falar aqui é exatamente a diferença que nós sabermos que somos justificados faz quando nós enfrentamos as tribulações e os sofrimentos desse mundo, que vai ser o meu ponto principal. Então eu vou dividir essa passagem da seguinte maneira. Primeiro explicar o que é a justificação pela fé, que está aí no verso 1, e depois os 3 principais efeitos dela. Primeiro é que nós temos paz com Deus, segundo, que nós temos acesso a Deus, e terceiro, que nós temos alegria. E nesse ponto, Paulo subdivide. Nós temos alegria não somente em Deus, na esperança das coisas de Deus, mas temos também alegria nas tribulações, e aí ele vai expandir esse ponto, e ele vai terminar dizendo que nós temos também alegria em Deus por conta daquilo que ele fez por nós. É um texto muito rico, é um texto que traz muito consolo, se bem compreendido e se bem aplicado e vivido no dia a dia. Uma coisa é a gente ouvir isso aqui, outra é a gente colocar em prática. Então, o texto ele é útil, ele é muito bom, ele mapeia o caminho pelo qual Deus deseja que nós enfrentemos as dificuldades e as angústias dessa vida, que não são poucas. Vamos começar então no verso 1, entendendo essa declaração inicial do apóstolo Paulo. Justificados, pois, mediante a fé. A justificação é o ato pelo qual Deus nos torna justos, não inocentes. Inocentes nós nunca seremos, porque somos culpados, nós cometemos pecados, ofendemos a lei de Deus.
mas Deus nos justifica, Deus nos trata como se justo fôssemos, não porque Ele viu alguma justiça em nós, uma vez que não há nenhuma, mas porque Ele nos atribui a justiça do nosso representante Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu como nosso representante. Ele não somente estava pagando a nossa culpa, pagando ou recebendo em si o castigo que os nossos pecados merecem como nosso representante, mas Ele estava cumprindo plenamente a lei de Deus em nosso lugar. Por isso Ele não tinha pecado. Deus, então, na cruz, Ele toma a justiça de Cristo, ou seja, Cristo cumpriu toda a justiça de Deus e nos atribui a uma troca na cruz. Cristo é crucificado, Cristo recebe o meu pecado e eu recebo a justiça dele. Então, Deus me trata como justo mediante aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Deus me vê em Cristo. E, portanto, isso faz ou traz uma diferença muito grande, primeiro no meu relacionamento com Deus e segundo no relacionamento que eu tenho com o mundo e comigo mesmo. Saber que nós estamos justificados é o maior privilégio e bênção que nós podíamos ter aqui nesse mundo. Essa justificação, o apóstolo diz, é mediante a fé. Veja como ele diz: justificados mediante a fé. Quando eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, que Ele é o Filho de Deus e que morreu por mim, essa troca acontece. Deus me imputa a justiça de Cristo e me trata a partir daí como uma pessoa em quem não há culpa e nem condenação nenhuma. Note aí o pois, não é? Justificado pois. É porque Paulo agora está introduzindo as consequências do que ele vem explicando sobre justificação, que ele começou no capítulo 3. Então, diante de tudo aquilo que ele explicou, nós estamos justificados diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E aí, explicado isso, que nós estamos nessa situação, Deus não está mais contra nós, Deus não nos imputa mais pecado, ele passa a discorrer sobre os efeitos dessa justificação. A justificação em si é um ato de Deus, não é uma experiência. A experiência é a regeneração. É quando você se arrepende, quando você crê, você sente isso, você percebe isso. Mas a justificação é um ato jurídico, é uma transação que é feita no céu. E Deus simplesmente declara: você está justificado em Cristo Jesus. Mas os efeitos disso se percebem na prática. A justificação é um ato de Deus jurídico, não é uma experiência, mas você sente os efeitos dessa justificação. Paulo nomeia 3 efeitos aqui que eu quero ver com vocês. O primeiro deles é: temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Algumas versões mais antigas tenhamos. É porque em alguns manuscritos há uma mudança de uma vogal só, que altera o tempo do verbo. Mas Paulo aqui não está dizendo tenhamos no sentido de que vamos buscar ter paz com Deus. Ele está declarando que nós já temos paz com Deus. Então, a nossa tradução, ela seguiu a variante correta, né? Temos paz com Deus e não tenhamos paz com Deus, como a versão corrigida, por exemplo, traz. Então, nós já temos paz com Deus. Aqui é importante você fazer a distinção entre a paz de Deus e a paz com Deus. Paz com Deus significa simplesmente que Deus não está mais em guerra contra mim. Ele estava em guerra contra mim por causa dos meus pecados. Os meus pecados me colocam contra Deus porque ofendem a sua santidade, desobedecem a sua lei, afrontam seu caráter e me tornam uma criatura rebelde e debaixo da sua ira e da sua santidade. Mas uma vez que o meu representante satisfez a ira de Deus e eu fui justificado dos meus pecados, Deus não está mais em guerra contra mim. Eu tenho paz com Deus. Cessou a guerra. Não há mais hostilidade da parte de Deus contra mim e nem da minha parte contra Ele, uma vez que Deus muda o nosso coração e nos inclina a amá-lo, a servi-lo e a desejá-lo, quando antes o nosso coração era inimigo de Deus e rebelde contra Deus. Então, o primeiro efeito da justificação é que entre mim e Deus não há mais guerra. Isso já traz um efeito muito grande quando eu penso no dia a dia. Os sofrimentos que me acontecem,
a dor que me chega, a doença, o problema financeiro, as dificuldades da vida, elas não são resultado de Deus guerreando contra mim. Não é Deus me castigando, me punindo, Deus querendo se vingar de mim ou me destruir como seu inimigo, porque eu fui justificado dos meus pecados e eu estou num estado de paz com Deus. Eu tenho que olhar para o sofrimento de outra maneira e não como sendo uma tentativa de Deus de me destruir como seu inimigo. Deus não me trata mais como seu inimigo. Não há inimizade mais de Deus para comigo. Justificados pela fé, temos paz com Deus, estamos no estado de paz. Então, tudo que vem de Deus, ou nada que vem de Deus, deve ser interpretado como um míssil atômico destinado a acabar comigo, ou destruir minha vida, ou acabar com minha paz, ou estragar a minha vida aqui, ou tirar toda a alegria aqui desse mundo. Isso aí não é verdade. Então, infelizmente, porque isso não é percebido corretamente pelos cristãos, muitos, no meio do sofrimento, ficam perguntando a Deus, né? O que é que eu fiz para o Senhor fazer isso comigo? Por que é que o Senhor está com raiva de mim? O Senhor está querendo me destruir, ou coisas dessa natureza. Essa paz com Deus, Paulo deixa claro, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, para ficar evidente que, mais uma vez, não é por nada em nós que Deus nos justificou e fez paz conosco. Porque em nós só havia razões para a guerra, de Deus nos destruir. Mas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso representante, na cruz do Calvário e na ressurreição, Deus nos justifica e nos traz a um estado de paz com Ele. Estamos em paz com Deus. O segundo efeito disso está no verso 2. Paulo continua dizendo, depois dele dizer que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele acrescenta, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. A palavra-chave aqui é a palavra acesso. Acesso a Deus. Paulo, essa palavra era a mesma palavra que era usada no cerimonial dos palácios, quando um assessor introduzia à presença do rei um dos seus súditos que queria ter uma audiência com ele. Então, para obter acesso à Câmara Real, ao trono do rei, para expor os seus pedidos, fazer as suas queixas, o cidadão, ele tinha que ser conduzido, havia um assessor que o entrava, abria a porta e anunciava a sua presença, e assim o súdito tinha acesso direto à sua majestade. Então, essa é a figura que está aqui. Porque eu fui justificado em Cristo Jesus e estou em paz com Deus, eu agora tenho acesso à presença de Deus. Eu não preciso mais de mediadores, porque aquele que me leva é o Senhor Jesus. É Ele que abre as portas do Palácio Real e me dá acesso ao trono do Rei. E esse acesso eu tenho a qualquer momento, dirigindo no carro, em casa, no trabalho, no meu escritório, fazendo as minhas coisas, na escola, na universidade. A qualquer momento eu posso elevar o meu coração, a minha mente em oração, e eu me vejo diante do próprio Rei do Universo. Já pensaram nesse privilégio? Diante do próprio Rei do Universo. No Antigo Testamento, o povo de Deus era limitado a acessar a Deus no templo que estava construído em Jerusalém. Antes disso, o tabernáculo. Havia locais onde você podia orar, locais designados para orar, mas agora, com a vinda do Senhor Jesus Cristo e com a internacionalização da igreja, com o cumprimento de todas as promessas, aquele que crê no Senhor Jesus e foi justificado pela fé, ele pode acessar a Deus e diante de Deus derramar o seu coração, expor as suas angústias, as suas dúvidas, em qualquer lugar, a qualquer momento. E não tem isso de ser no alto do monte, no vale, não tem isso de ser de madrugada, não tem um horário melhor, não tem um local mais propício. A qualquer momento nós temos acesso à presença de Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Acesso a essa graça, o privilégio de estar na presença de Deus, esse favor que nos foi dado. E Paulo diz aqui, nós estamos firmes nisso, porque é isso que vai sustentar você no meio do sofrimento.
é você ficar firme nessa confiança. Você pode acessar a presença de Deus mediante Jesus Cristo em qualquer lugar, porque o caminho está livre, a porta está aberta, porque Deus está em paz conosco, porque fomos justificados mediante a morte do seu Filho. O terceiro efeito da justificação que Paulo menciona aqui é a glória, que ele vai subdividir em 3. Vamos primeiro explicar o que é gloriar-se. Gloriar-se aqui significa alegrar-se com alegria respeitosa, gozosa, majestosa, cheia de glória. É difícil achar uma palavra que seja equivalente a gloriar-se. Mas é porque às vezes a palavra gloriar-se quer dizer assim, a pessoa se gabar, né? A pessoa se gloriar de si mesmo, mas não é nesse sentido que Paulo está dizendo aqui. Gloriar-se é assim, eu estou muito feliz, estou muito alegre por esse privilégio que Deus me deu e me glorio nisso. Se eu for me gloriar em alguma coisa, me alegrar em alguma coisa, vou me alegrar nisso aqui. São 3 coisas que Paulo coloca aqui. Ele vai dizer no final do verso 2, nós gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Depois ele vai dizer no verso 3, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. E finalmente no verso 11, nós também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o terceiro efeito da justificação. Ela produz uma glória em nossa vida, uma alegria majestosa, uma alegria respeitosa, cheia de esperança, que vai nos conduzir em meio às dificuldades dessa vida. Primeiro nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, final do verso 2. A esperança da glória de Deus é uma referência ao mundo vindouro. Deus fez promessas de que esse mundo, como nós o conhecemos, ele será terminado, ele tem um fim, e ele será substituído por um novo mundo, um novo céu e uma nova terra, criados por Deus em justiça e perfeição, onde não há mais pecado, onde não há mais morte, não há mais dor e não há mais sofrimento. E esse novo mundo que Deus preparou é para aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus, é para o seu povo. Os ímpios, os pecadores que não foram justificados pela fé em Cristo Jesus e que, portanto, tiveram de pagar pelos seus próprios pecados, farão isso fora desse reino, no lugar que a Bíblia chama de inferno ou lago de fogo, onde sofrerão eternamente. Mas aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus e que estão em paz com Deus, herdarão e gozarão da plenitude desse mundo que Deus já preparou. Então, é isso que Paulo se refere com a esperança da glória de Deus. Quando Deus manifestar toda a sua glória, essa é a nossa esperança. Lembrando que a palavra esperança, na língua grega, ela não tem aquele elemento de dúvida que tem no português. Por exemplo, você encontra um casal de noivos e diz assim, você chega para a noiva e diz assim, e aí, ele vai te pedir em casamento mesmo? Ela diz, eu tenho essa esperança. Quer dizer, não é uma certeza, ela tem uma esperança. Mas a palavra esperança na Bíblia, ela não tem nenhuma conotação de dúvida. Significa algo que nós sabemos que vai acontecer e por isso esperamos. Eu sei que isso vai acontecer, estou certo que isso vai acontecer, eu só estou esperando. É isso que a palavra esperança significa no vocabulário da Bíblia, não tem conotação de dúvida. Portanto, quando Paulo diz aqui, eu me alegro na esperança da glória de Deus, ele não está dizendo assim, eu me alegro esperando que, quem sabe, Deus vai me permitir participar da glória do mundo vindouro. Não, eu me alegro na certeza de que eu vou participar da glória de Deus. E isso então faz com que eu espere pacientemente até que esse momento se cumpra. Então, a justificação pela fé produz essa esperança alegre, essa esperança gozosa de que nós vamos participar da glória de Deus quando essa glória se manifestar plenamente aqui nesse mundo. E como isso é importante no meio do sofrimento, não é verdade? Porque às vezes a gente perde coisas que a gente atribui valor, coisas que nos dão prazer, a gente perde propriedades, perde imóveis, perde carro, mais importante, perde gente querida, perde saúde, e essas perdas ou percas, elas podem tirar a nossa alegria. Mas uma vez que você entendeu que você foi justificado pela fé, que você tem paz com Deus e tem acesso à presença de Deus, e que Deus vai se manifestar em glória nesse novo mundo, essa consolação aquieta o seu coração.
E você pode dizer, estas coisas que eu perco aqui, elas são passageiras, elas fazem parte desse vale de lágrimas, são coisas desse mundo aqui, e não tem como comparar a glória do mundo vindouro com as coisas que eu perco aqui. É a falta dessa consolação, da esperança da glória de Deus, que faz com que os cristãos, ao passarem por sofrimentos, por decepções, eles entrem às vezes em profunda depressão. Nem sempre, eu não quero generalizar, eu sei que há casos clínicos, mas a maioria das vezes nós estamos deprimidos, com medo e angustiados, porque perdemos a expectativa bíblica da realidade do mundo, e vivemos como se nós fôssemos ficar aqui para todo sempre. Nós esquecemos que nós envelhecemos, nós adoecemos e que eventualmente, spoiler, você vai morrer, né? Vai morrer. Nós esquecemos isso. Mas quando isso está claro diante de nós, então nós podemos enfrentar as dificuldades. Gloriamos primeiro na esperança da glória de Deus. E aí, por isso, veja agora a conexão, a segunda glória. E não somente isso, nós nos gloriamos no futuro, mas também nós nos gloriamos no presente. E não somente isso, verso 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A palavra tribulação é uma palavra muito ampla. Ela se refere a tudo aquilo que nos traz dor, sofrimento, contratempo, contrariedade, que nos põe em dúvida, em angústia, em medo, em aflição, em ansiedade. Tudo isso são tribulações. E elas vêm de todos os lados. Vêm através de pessoas, vêm de dentro de mim, de fora de mim, vêm pelo mundo, vêm de cima, vêm de baixo, de tudo por quanto é lado. Estamos cercados de tribulações. A gente sempre se refere a esse mundo como sendo um vale de lágrimas. E todo mundo sabe o que é que eu estou dizendo, não é? Então as tribulações estão aqui. O ponto de Paulo aqui, quando ele diz, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, é que o crente não está livre disso. Algumas pessoas pensam que aceitar Jesus, fazer parte de uma igreja, fazer campanha, cumprir propósito, contribuir financeiramente, que isso funciona como uma espécie de isenção ao sofrimento. E que ser crente significa que Deus vai lhe dar um tratamento diferenciado e que nenhum mal vai lhe acontecer aqui nesse mundo. Se você entender mal no sentido de nenhum sofrimento vai chegar aqui nesse mundo, você entendeu o cristianismo errado. Você não está isento de nenhum dos males e sofrimentos dos quais participa todo o resto da humanidade. Se tiver uma praga aqui em Recife, vai ficar doente crente e descrente. Se tiver uma quebra financeira, seu negócio vai quebrar como o do ímpio. Vai quebrar como do ímpio. Se cair um avião, vai morrer você e o ateu que está sentado na cadeira de lado. Não fique pensando que Deus vai lhe dar um par de asinhas para você vir flutuando, não, enquanto o resto do avião cai. Nós participamos dos sofrimentos comuns da humanidade, porque somos todos filhos de Adão. E não será aqui ainda esse mundo glorioso que Deus preparou. Ele ainda está no futuro. Nós nos gloriamos dele. Sim, naquele mundo que se aproxima, o mundo vindouro, que cada dia está mais perto, nós não teremos mais tribulações. Mas até lá, nós estamos no mundo. No mundo, como disse o nosso Senhor, tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, elas virão como uma realidade. E você pergunta, então, qual é a diferença do crente para o descrente? É como nós enfrentamos essas tribulações. É que está a diferença do crente para o descrente. Ela vem igual para todo mundo. Mas o crente, porém, ele sabe que está justificado diante de Deus, ele sabe que está em paz com Deus, ele tem acesso à presença de Deus, ele tem a esperança da glória futura de Deus, e por isso ele pode olhar para essas tribulações da maneira certa. E qual é a maneira certa? É ver que as tribulações que nos acontecem, elas não são Deus querendo nos destruir pelos nossos erros, mas são a mão bondosa de Deus nos corrigindo e nos ensinando as virtudes cristãs, nos ensinando, nos preparando para esse reino futuro. Veja como Paulo explica aqui. Verso 3, não somente isso, gloriar-se na esperança futura da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo, tá bom? Então veja a importância da instrução, né? Você tem que saber isso para poder aproveitar. Sabendo que a tribulação produz perseverança.
Perseverança, na linguagem bíblica, é a capacidade de você suportar um fardo ou uma contrariedade sem perder a sua confiança em Deus, sem perder o controle. Alguém que persevera, a figura que está por detrás dessa palavra grega aqui, é de alguém que está debaixo de um fardo e que continua debaixo desse fardo. Ele vai levando esse fardo, por mais pesado que ele seja, ele persevera, ele continua. A gente pode usar, tem um sinônimo, resiliência. Ele permanece naquilo ali sem deixar se desviar ou desanimar. Perseverança. Perseverança é a capacidade de você continuar a ser crente quando tudo dá errado. Você não desiste da fé, você não desiste de Deus, não desiste da igreja, mesmo que tudo está errado. Você está ali perseverando. E só tem uma maneira de você aprender a perseverar. Você não vai aprender isso com esse sermão. Você não vai aprender isso na escola dominical. Você não vai aprender isso nos livros do Hernandes Dias Lopes. Você não vai aprender isso no livro de ninguém. Você vai aprender isso na escola da vida. Deus vai mandar tribulação em cima de você exatamente para isso. Para que quando você disser, eu não aguento mais, Deus diz, aguenta. Vamos um pouquinho. Quando eu estava fazendo serviço militar, tinha um sargento baixinho, chamado Sargento Silva. Eu era aspirante, aspirante, não era nada, Sargento Silva. Sargento Silva ensinou a gente a ordem unida, ensinou a gente a marchar. A gente gostava demais de Sargento Silva, um baixinho muito simpático, muito firme. Mas o horror da nossa turma era quando tinha as caminhadas. Quando então a gente tinha que botar aquela mochila nas costas, pegar o fuzil, aqueles coturnos, aquela farda, saía 5 horas da manhã do quartel do CPOR aqui em Casa Forte, e a gente ia trotando, marchando lá para as matas, lá para a Floresta dos Macacos. Então era uma caminhada, a pior de todas, a última, era de 45 quilômetros. 45. Nós tínhamos que... Aí lá íamos nós e vinha um carro do exército atrás para pegar os que não aguentavam, né? Então ia de vez em quando um caía, eu ficava, e eu me lembro bem, eu chegando, né, faltando assim uns 10 quilômetros, eu cheguei, Silva, eu não aguento mais, Silva, eu vou parar. Ele disse, não, pai, falta só um pouquinho, continua aí, vai firme aí, você aguenta. Mas Silva, não aguenta, você aguenta mais do que você pensa, vai lá. Aí o Silva me falando ali, eu continuando, eu fiz a marcha dos 45, porque o Silva estava ao meu lado dizendo o tempo todo, mais um pouquinho. Você aguenta, você pode mais do que você pensa. Então é exatamente isso que a tribulação quer produzir em você. Perseverança. Chegar a um ponto em que você diga assim, Deus, eu não aguento mais. E Deus diz, só um pouquinho, meu filho, você aguenta sim. Então é dessa maneira que você aprende a perseverar, a continuar. A perseverança, por sua vez, produz experiência. Quando acabou a marcha dos 45, eu olhava para os calouros, né? Você sabe com quem está falando? Sou um maratonista dos 45. Produz experiência. E agora você pode ajudar outras pessoas. Você pode dizer, gente, eu já passei por isso, eu sei o que é isso. No final, Deus vai abençoar você, vai dar tudo certo com a graça de Deus. Você não vai ser tentado mais do que você pode suportar, como a Bíblia diz. Eu sei porque eu experimentei isso. A experiência lhe dá autoridade para ajudar pessoas. Ela dá autoridade ao seu conselho, à sua própria vida. Mas para que você tenha experiência, você tem que passar pela tribulação e perseverar nela. Por sua vez, a tribulação produz perseverança, que produz experiência, e a experiência produz esperança, certeza, porque cada vez que você vence uma tribulação, que você persevera, você olha para trás e diz, foi Deus que me sustentou. Isso fortalece a sua certeza, a sua esperança de que Ele vai cumprir as suas promessas, porque se Ele livrou você até agora, Ele vai livrar você até o final e vai fazer com que você entre na posse do reino que Ele preparou para você. Então essa é a sequência lógica. Tribulação produz perseverança, que produz experiência, e quanto mais nós somos experimentados, mais certeza e mais esperança nós temos. E essa esperança, diz o apóstolo Paulo, ela não confunde, ou seja, ela nos traz uma plena certeza que nos ajuda a navegar pelos mares do sofrimento aqui.
E ele passa a dizer que essa certeza, ela tem uma origem sobrenatural. Porque, convenhamos, é muito humano nós nos desesperarmos no meio do sofrimento, especialmente se ele for intenso, agudo e inesperado. Nós desesperarmos, nós desanimarmos, nós ficarmos perplexos, ficarmos sem rumo e até passarmos um tempo sem falar com Deus, porque não sabemos nem o que dizer para Deus, nem o que pedir, porque nós mesmos não estamos entendendo qual seria a saída, ou qual é o propósito, qual a razão de tudo aquilo. Mas existe um elemento sobrenatural que faz com que o crente ele persevere, ele fique firme, porque humanamente falando, isso aqui é impossível para criaturas pecaminosas como nós. Mas Deus, para os seus eleitos, para o seu povo querido, amado, escolhido, que Ele justificou, com quem Ele está em paz, a quem Ele deu acesso e alegria, Deus derrama o seu Espírito Santo no coração do seu povo no meio do sofrimento, para que o seu povo possa suportar. Veja como Paulo explica essa próxima etapa nessa cadeia do sofrimento. Tribulação produz perseverança, que produz experiência, que produz esperança, e que só é possível porque o próprio Deus derrama o Espírito Santo. Porque o amor de Deus estou lendo no verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus aqui, ele pode ser entendido de duas maneiras. O amor que nós temos a Deus, ou o amor que Deus tem por nós. Não é verdade? Essa é a característica do genitivo, né? Na língua grega. Ela pode ser tanto objetivo como subjetivo. Deus é o objeto, Deus é o sujeito. Isso às vezes dá muita confusão, especialmente na primeira carta de João, que João joga muito com isso. Mas aqui é claro que Paulo está significando o amor de Deus por nós, como os versos seguintes vão explicar. O que ele está dizendo é que o amor que Deus tem por nós é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo no meio dos sofrimentos. É como que se o Espírito Santo viesse ao nosso coração e dissesse: Deus ama você. Pense no que Ele já fez por você. Ele já justificou você. Ele está em paz com você. Ele lhe deu acesso à sua presença. Ele lhe deu a alegria do mundo futuro. Ele já esteve com você na tribulação, na perseverança, na experiência e na esperança. Deus vai lhe sustentar, Deus vai lhe guiar, Deus lhe ama, Ele não está irado com você. Esses sofrimentos, estas coisas não têm como objetivo destruir você, mas preparar você. É essa interferência sobrenatural que nos segura. Porque, convenhamos e confessemos, se Deus não nos segurasse, nós já teríamos abandonado a fé há muito tempo. Quantas vezes você orou e Deus não respondeu? Quantas vezes no meio da aflição você pediu e só recebeu silêncio? Quantas vezes você pediu e saiu exatamente o contrário do que você queria? Não é verdade? E você continua aqui hoje, não continua? Por que você acha que você está aqui? É exatamente porque lá no fundo do seu coração você diz assim: mesmo que eu não entenda por que que Deus não me responde, por que que Deus está silencioso, por que que Ele não faz como eu estou pedindo, mas eu estou certo de uma coisa, que Ele me ama e que Ele sabe o que é melhor para mim. Essa consciência do amor de Deus por nós, ela não vem de nós, mas ela é derramada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus se referia ao Espírito Santo como sendo o Consolador. E parte da consolação é exatamente essa: nos persuadir do amor de Deus no meio do sofrimento. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É outro privilégio da justificação, é que nós recebemos o Espírito de Deus, o Consolador, para nos guiar aqui nesse mundo. E aí Paulo explica nos versos de 6 a 10 em que sentido Deus nos amou. Do que é que o Espírito Santo nos convence? Esse amor de Deus que é derramado em nosso coração. Aqui eu aproveito para dizer que nós vivemos numa época em que as pessoas valorizam muito o derramamento do Espírito Santo. Se fala muito em unção, derramamento do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Mas a maioria das vezes, quando as pessoas falam estas coisas, elas estão pensando em experiências com o Espírito Santo. Tipo assim, um poder especial, sentir alguma coisa, falar em línguas, ter visões e revelações.
Essas coisas elas não vão consolar você e não vão ajudar você a passar no meio de sofrimentos, embora Deus possa conceder isso se Ele quiser. Mas o que vai ajudar você a perseverar aqui nesse mundo é a consciência do amor de Deus por você. Mais do que consciência, é a certeza desse amor. E essa é a principal obra do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Persuadi-lo do amor de Deus, convencê-lo, lembrá-lo, mantê-lo firme no fato de que Deus o ama. Por isso que Paulo, nessa passagem, ele como que faz uma digressão para explicar o que é o amor de Deus, que o Espírito Santo tenta nos convencer. Verso 6, as explicações, são 3 ou 4 explicações, bem rápido. O Espírito Santo, vamos ler o verso 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amor de Deus? Alguém perguntaria. Sim, diz o apóstolo Paulo, verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É nisso que está o amor de Deus. Que quando nós ainda éramos fracos, fracos significa pecadores, incapazes de se salvar, não tínhamos força, fracos, não havia nada em nós para nos tirar da nossa culpa, da nossa condenação que nós merecíamos. Quando nós ainda éramos fracos, sem ter nada para oferecer a Deus, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Mais do que fracos, nós éramos ímpios, inimigos de Deus. A palavra ímpio significa não religioso, que não tem nenhuma relação com Deus, nada, não quer saber de Deus. Nós éramos ímpios, inimigos de Deus, fracos, não podíamos sair daquela situação, e Cristo morreu por nós quando nós estávamos naquela situação. E Paulo ressalta o que é que isso significa no verso seguinte, o verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo. Tá, se nós fôssemos justos, se nós fôssemos bons e Cristo morreu por nós, não tem lá muito sacrifício nisso. Mas Cristo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Se nós fôssemos bons e justos e Cristo morresse por nós, né? Você não daria talvez sua vida por alguém que é justo e bom? Fica mais fácil a gente morrer por um justo, por um bom filantropo, um homem de moral irrepreensível, uma mulher de vida caridosa e piedosa, a gente dá a nossa vida no lugar dela. Mas imagine fazer isso por um estuprador. Dar sua vida no lugar de um assassino, um estuprador, um violento, um terrorista que já matou gente com bomba. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. O amor de Deus consiste nisso, que ele não morreu, seu filho não morreu por justos e pessoas boas, até porque elas não existem. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém seria morrer. Mas o ponto é esse, verso 8: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É esse amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz: quando Cristo morreu por você, você era um pecador, você era ímpio, você era fraco. Se Ele fez o maior, quanto mais o menor. Se Ele não poupou o seu filho, antes deu por você, será que Ele não vai dar as demais coisas também? Esse é um argumento do maior para o menor. Quem faz o mais, faz o menos. E o mais era esse: Deus nos justificar, sendo nós indignos, fracos, ímpios e pecadores. Ele nos justificou, Ele nos colocou em paz com Ele, Ele nos deu acesso à sua presença, Ele nos promete o seu reino glorioso, Ele trabalha através das aflições e você ainda duvida da fidelidade dEle e do amor dEle. Deus já provou o quanto lhe ama na cruz do Calvário. Por isso, se você está querendo buscar uma evidência do amor de Deus, não diga assim: Deus, eu vou saber que o Senhor me ama se o Senhor me libertar dessa provação. Não vai ser nas libertações que você vai ver o amor de Deus. Se você quiser ver o amor de Deus, olhe para a cruz. É na cruz que o amor de Deus se revela de maneira sublime, soberana e clara. É exatamente porque os crentes tiram os olhos da cruz que eles se perdem em questões com Deus do tipo: o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim, o Senhor não me dá isso, o Senhor não me dá um namorado, não me dá uma namorada, não me dá um marido, não me dá uma esposa, não me dá um emprego, não me dá isso. Mas o amor de Deus por você não se mede por estas coisas. O amor de Deus para conosco se mede pelo fato de que Cristo morreu por você quando você ainda era um pecador.
Continua sendo um pecador, mas naquela época você era um pecador fraco, ímpio, morto em suas ofensas e pecados, inimigos de Deus. Você continua sendo um pecador, mas um pecador justificado, um pecador que está em paz com Deus, um pecador que tem acesso à presença dele, um pecador que agora entende o porquê do sofrimento aqui nesse mundo. Por isso, conclusão de Paulo aqui no verso 10, ele agora fecha a argumentação. Se nós, quando inimigos, fraco, ímpio, pecador e inimigo, é isso que éramos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. Salvos da condenação eterna. Salvos do castigo que o pecado impôs a nós. Se nós, quando éramos inimigos, Deus nos reconciliou consigo mediante Jesus Cristo, será que no dia do juízo Ele vai nos condenar? Será que no dia do ajuste de contas Ele vai nos repudiar? Se Ele já se reconciliou comigo quando eu sou inimigo e agora que sou seu filho, Ele vai me rejeitar? Essas tribulações, elas são um preanúncio ou um prelúdio do sofrimento eterno que eu vou passar? A resposta é óbvia: não. Claro que não. Nós seremos salvos pela vida de Cristo, pela sua obra, não somente pela sua morte, mas pela sua ressurreição. A conclusão, então, vem agora a terceira glória. Não sei se vocês estão acompanhando o esboço, né? Na cabeça. O que é a justificação e quais são os seus efeitos? Primeiro efeito, temos paz com Deus. Segundo efeito, temos acesso a Deus. Terceiro efeito, nós agora nos alegramos. Nos alegramos em três coisas. Nos alegramos na glória de Deus, o mundo futuro. Nos alegramos nas tribulações, porque elas, pelo Espírito Santo, mostram o amor de Deus por mim. E a última glória, eu me glorio. Verso 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa é a terceira glória resultante da justificação. Eu me alegro em Deus. Eu me alegro em Deus por meio de nosso Senhor Jesus, porque por Ele eu recebi a reconciliação. Estou reconciliado com Deus, estou em paz com Deus. Não há mais condenação, não há mais culpa, ela foi perdoada, ela foi tirada. Como é difícil às vezes para nós entendermos isso, não é? E vivermos à luz disso. A gente precisa de graça para poder aceitar a graça. Porque nós somos tão voltados a fazer alguma coisa, a merecer alguma coisa. Quando às vezes a pessoa faz um favor para a gente fica constrangido, né? A gente fica achando devedor. Não, eu tenho que dar um presente para aquela pessoa, tenho que fazer um bolinho, ou dar alguma coisa, aquela pessoa me deu alguma coisa, eu estou obrigado. Não é isso que a palavra obrigado quer dizer? Quando alguém faz alguma coisa para você, você diz: eu estou obrigado a você, estou lhe devendo alguma coisa. É isso que a palavra obrigado quer dizer. Nós somos o povo do obrigado. Então a gente olha para todo esse favor não merecido de Deus e a gente diz: deve ter alguma coisa errada, eu tenho que merecer, eu tenho que fazer alguma coisa, não pode ser. Pois é exatamente isso, pode sim. E é por isso que o Evangelho é chamado as boas notícias para pecadores como vocês e como eu. E é o Evangelho, somente o Evangelho, que nos ajuda a atravessar esse mundo perseverantes, alegres, confiantes na expectativa da chegada do nosso Senhor Jesus e do novo mundo que se aproxima, quando então finalmente nós viveremos em paz, onde não há mais morte, dor, lágrimas, onde não há mais sofrimento, as coisas passadas se foram, eis que tudo se fez novo. Amém? Que Deus aplique essa palavra ao seu coração nessa manhã, querida irmã, console seu coração, que você se encha de alegria, entregue ao nosso Deus seu sofrimento, lembre-se que você tem acesso a Ele, lembra do amor dEle, e tire esse dia do Senhor, para celebrar o nosso Deus, celebrar esse grande Evangelho e dar graças a Deus por tudo o que representa